Olá, amigos e amigas. O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será: é pecado beber socialmente? Primeiramente, devemos entender que nos textos bíblicos que mencionam o consumo de bebidas alcoólicas, sempre é demonstrado o sentido do excesso, do exagero e dos escândalos causados por essas atitudes descontroladas. Assim sendo, em tese, o pecado residiria na demasia. Vejamos o que diz o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. De fato, a consciência é alterada com o álcool no organismo. Não é à toa que muitos o chamam de fonte de devassidão, inclusive as Escrituras em outras traduções. Em Provérbios capítulo 20, versículo 1, também vemos o sentido da demasia sendo descrito da seguinte maneira: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Em outras palavras, o pecado se dá por aquilo que permitimos fazer ou que deixamos ser feito. Muitos diriam que por não se deixarem embriagar, não cometem pecado, já que não bebem constantemente, e sim em festividades ou comemorações. Bem, até aí tudo bem, certo? O problema é que dificilmente alguém obedece essa regra. Se a pessoa consome álcool todos os finais de semana, querendo ou não, o organismo dela já se habituou com isso. É o que os especialistas chamam de alcoólatra de fim de semana. Por conta do consumo constante de álcool, mesmo respeitando intervalos, o organismo se acostuma e pedirá cada vez mais. Com o tempo, o que era um consumo moderado, ou mesmo apenas os momentos de descontração, se torna um consumo dependente. Aí reside o perigo, pois é nesse momento que o vício tomou lugar. Toda sexta-feira, depois do expediente, muita gente se reúne para um happy hour, certo? São colegas de trabalho, amigos de infância, dentre outros. Você acredita realmente que o organismo dessas pessoas não se habituou com isso? É o relógio biológico, como muitos dizem. Sendo assim, toda sexta-feira, seja às 19 horas ou às 20 horas, o corpo pedirá por mais uma dose. E na semana seguinte, o mesmo se repetirá. E são esses perigos que a Bíblia alerta. Em Provérbios capítulo 23, versículos 20 a 21, lemos: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Vemos novamente o sentido do exagero. Contudo, em nossos dias, a diversão de muitos se resume apenas em beber. Isso mesmo, essa é a única forma de entretenimento. E a Bíblia também fala sobre isso, precisamente no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, no qual está escrito: o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com o dinheiro. Percebe-se que a passagem deixa claro que a diversão é paga com o dinheiro, e que o banquete é uma forma de proporcionar isso. Mas naquele tempo, os banquetes eram realizados para celebrar um casamento ou uma vitória em batalha, por exemplo. Ou seja, eles não eram eventos semanais. Por isso, nesses raros momentos, o consumo de bebidas alcoólicas era considerado socialmente aceitável. É justamente por isso que quando Jesus e sua família compareceu à festa de casamento nas bodas de Caná, e quando acabou o vinho, ele transformou a água em vinho. Porque, como eu disse, nesses eventos era socialmente aceitável o consumo de álcool. E naquela oportunidade, especificamente nas bodas de Caná, o vinho acabou porque talvez a família não tivesse comprado o suficiente para todos os convidados. Pode-se supor que isso aconteceu porque eles careciam de recursos. E como dito antes, o vinho e os banquetes se pagam com dinheiro. Comovida com a situação, pois seria uma vergonha para os anfitriões, Maria solicita ao próprio filho que transforme a água em vinho. Esse evento, conhecido como Bodas de Caná, como eu já disse, é considerado o primeiro milagre de Nosso Senhor. A Bíblia ainda vai além, cita o oferecimento de bebida visando a consumação de atos libidinosos. É o que lemos em Abacuque, capítulo 2, versículo 15, da seguinte maneira: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez.
As escrituras ainda acautelam sobre os riscos que se tem com o alcoolismo, tendo em vista que a pessoa que já se tornou dependente de álcool, assim como de outras drogas similares, não visará mais nada senão a própria bebida, esquecendo-se, inclusive, do próprio Deus. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Essa passagem é descrita em Isaías, capítulo 5, versículos 11 a 12. Percebeu alguma semelhança nesse texto com os dias de hoje? Pois é, basta trocar o vinho pela cerveja e os instrumentos musicais pelos aparelhos de som, ou mesmo uma música ao vivo. Há poucas diferenças. O que acontece hoje já acontecia naqueles tempos. Então você está dizendo que eu não posso me divertir nos finais de semana? Já trabalho a semana toda e sempre estou exausto. Mereço um momento de diversão. Não estou dizendo o que você deve ou não fazer, até porque você tem o livre-arbítrio. Só alerto que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Se você acredita fielmente que consegue se controlar e que no domingo estará são para frequentar os cultos ou as missas, isso vai de você. Ou será que no dia do Senhor você estará de ressaca e mal disposto? As escrituras alertam sobre os riscos do consumo exagerado de bebidas alcoólicas, mas não proíbe beber. A escolha sobre beber ou não vai da consciência de cada um, somado ao dever de cuidado, à responsabilidade e ao livre arbítrio. Contudo, deve-se atentar às consequências não só para a saúde exclusiva do indivíduo, mas a todos os que o cercam. Acidentes de trânsito, em sua maioria, ocorrem pelo consumo moderado a exagerado de álcool. Por isso, que mesmo que uma pessoa não esteja embriagada, ela será presa, multada e terá o carro e a carteira apreendidos, pois já foi comprovado cientificamente que o consumo, mesmo que moderado, de álcool afeta os reflexos naturais, o discernimento, em alguns casos, mesmo o juízo de valor. Quantas festas regadas à bebida já terminaram em brigas, confusões e morte? E quantas famílias já foram destruídas pelo alcoolismo? Pois é, a Bíblia, o livro mais atual que o Jornal de Amanhã, nos alerta isso. Por isso é bom ficarmos atentos. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.